Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui todas as terças e quintas você tem acesso a lives relacionadas a temas que vão ajudar você ou alguém que você ama, que tem alguma doença autoimune e que esteja buscando a remissão e com isso ter mais qualidade de vida, ter uma vida normal, né? Mesmo sendo portador de qualquer doença autoimune, através da conquista da remissão. E a conquista da remissão, como nós sabemos, a gente precisa pensar fora da caixinha, literalmente fora da caixinha, né? Assumir a responsabilidade, trazer a responsabilidade para você de que você pode fazer algo diferente e essa diferença está nas suas mãos, né? Então toda semana a gente está conversando sobre isso aqui, e hoje vamos especificamente falar sobre suplementação. Vamos lá. Quando a gente pensa, primeiro a gente precisa pensar que na nutrição a gente não trata a doença, a gente não trata o problema, a gente trata o indivíduo, tá? Então, quando a gente não vai tratar a sua autoimune, a gente vai tratar você, a alteração que você está apresentando no seu corpo, tá? A forma como o problema se manifesta. Sempre pensar assim, o foco não está na doença, e sim no indivíduo. Quando a gente fala em suplementação autoimune, a gente precisa dividir essa suplementação em 3 critérios. Em 2, dependendo da doença autoimune que você tem, 3, dependendo da doença autoimune que você tem. Primeiro, a suplementação para modulação intestinal. Segundo, a suplementação com objetivo anti-inflamatório. E terceiro, suplementação no combate à dor, caso a sua autoimune provoque dor no seu corpo, uma espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, uma fibromialgia, um lúpus, né? Se você tem uma doença autoimune que te cause dor, a gente precisa agir no controle no combate à dor também, tá? E aí, a gente sempre busca agir primeiro, né, na causa e no mecanismo de sustentação, que é o intestino, que eu venho falando aqui insistentemente para vocês já há algum tempo, né? O intestino é a base da doença autoimune, então a gente precisa agir nisso, na modulação da microbiota intestinal, porque como vocês já sabem, o intestino da pessoa com doença autoimune tem fendas, tem buracos, né? E a gente precisa ajudar, né, através dessa suplementação a fechar esses buracos, essas fendas e também repovoar esse intestino com bactérias benéficas, bactérias boas. E a forma da gente fazer isso, né, através de uma suplementação, seria através da suplementação de probióticos, bifidobactérias, lactobacilos, tá? Então a gente vai agir nesse sentido. A gente encontra essa suplementação em farmácias não de manipulação, em farmácias de rede, como suplementos prontos, né? Então é fácil de achar, mas é importante que você faça o uso de forma rodiziada. O que é isso? Que você tenha rotatividade nas cepas probióticas que você está utilizando, né? Então você vai encontrar lá, você vai conseguir ler que tipo de lactobacilo e bifidobactéria você está utilizando através daquele suplemento. Então, uma bifidobactéria bífida, um lactobacillus lactis, lactobacillus gasseri, lactobacillus casei, lactobacillus paracasei. A gente vai ter uma infinidade de cepas de probióticos. É interessante que você tenha rotatividade, né? Num mês você usa um, no outro mês você utiliza outro e assim vai. Tá? Então, a importância dos probióticos é fazer rodízio entre eles. E cada um, no intestino, a gente tem como se fossem sardinhas, assim, pelinhos de sobrancelha microscópicos. E cada probiótico gosta de viver numa partezinha do intestino, né? Então, por isso que a gente é importante ter esse rodízio para a gente diversificar a gama de boas bactérias no intestino, de acordo com o local que elas gostam de sobreviver, né? E até o que é bom, se tiver demais, acaba fazendo mal. Então, se você tem muito de um tipo só, de uma cepa só de probiótico, você vai acabar causando uma alteração dessa população em termos de bactérias boas também, por isso é importante rodiziar. Um segundo suplemento interessantíssimo para a parte intestinal é a glutamina.
Glutamina que muita gente já ouviu falar que é bom para a imunidade, bom para a parte de massa muscular, né? Mas a célula que mais gosta de glutamina é o enterócito, que são as células intestinais. Então, por isso que você ouve falar que a glutamina é importante para a imunidade, porque o intestino, ele é um órgão que é responsável por 80% da nossa imunidade. Então, o fato de você ter um intestino saudável, um intestino íntegro, te possibilita ter uma barreira de defesa contra agentes externos que querem entrar para o seu corpo. Então, a glutamina, ela ajuda a deixar essas fendas intestinais mais juntinhas, tá? Mas não é uma coisa que assim, você toma um mês a glutamina e pronto, selou o seu intestino. Essa alteração da permeabilidade intestinal é algo que está acontecendo durante anos e anos no seu corpo, né? Não espere que em um mês você vai recuperar todo esse processo. Lembre que o resultado vem da continuidade das coisas. Então, a glutamina, que você encontra facilmente em lojas de suplementação, lojas de produtos naturais, farmácias de rede, né? A dose seria de 5 a 10 gramas, você pode utilizar antes de dormir ou dividido em 2 doses durante o dia, ou acordar ou antes de dormir, de preferência longe das refeições, para ter um maior aproveitamento, tá? Então, a glutamina também é um suplemento super interessante. Aí a gente tem o gel de aloe vera, talvez você já tenha ouvido falar, tem um gel que é muito famoso, de uma marca muito famosa, que vem nos galõezinhos assim amarelos, já viram? Que ele é um gel de aloe vera. Aloe vera é um super cicatrizante intestinal. Então ele também, além de favorecer o processo de detoxificação, ele também age muito nesse sentido também age bastante nesse sentido da mucosa intestinal, como cicatrizante intestinal. Então, a aloe vera, que é retirado da babosa, ele é muito bom nesse sentido, mas não consuma babosa, não pega ali no seu quintal e consuma a babosa in natura ali, tá? Tem que ter todo um processo de manufatura em cima, mas aquele gel de aloe vera é excelente para mucosa intestinal. E aí, também, em quarto lugar, aí para o intestino, estaria as fibras prebióticas. Nem todas as fibras têm uma ação prebiótica. E qual que é a importância dessas fibras prebióticas? Elas servem de alimento para as boas bactérias. Então, a gente precisa colocar bactérias boas, né, os probióticos, né, aquele lactobacilo que você já deve ter comprado no seu Yakult, consumido no seu Yakult, né, no seu leite fermentado, que ali tem um tipo de lactobacilo, né? É lógico que é muito pouco, eu não acho uma super recomendação de alimento por conta disso, né? Porque é muito pouquinho, a gente não tem garantia se ele tá vivo ali no leite fermentado, né? Porque essas cepas probióticas, muitas vezes elas são sensíveis ao aquecimento, então sai lá da indústria, é transportado num caminhão, esse caminhão fica no sol até chegar no centro de distribuição do mercado, do centro de distribuição do mercado ir até os mercados, e do mercado ir para o seu carrinho e chegar na sua casa, né? Então são muitos processos que vão interferir para que essas bactérias que estão ali sobrevivam ou não, né? Então ele tem que ter uma certa refrigeração para ele sobreviver. Já as cepas liofilizadas, né, que se compra desidratada, seca em farmácia, essas já são resistentes, pode deixar fora da geladeira, né? Mas por que é importante a gente consumir essas fibras prebióticas? Porque elas servem de alimento para os probióticos, para as bactérias. Não adianta você só colocar a bactéria para dentro de você se você não der de comer para elas, e assim elas poderem ter alimento para sobreviver, para se reproduzir, para fazerem novas cepas probióticas ali, tá? Então, é importante ingerir essas cepas. A gente encontra também suplementação de fibras prebióticas em módulos, né? Em latinhas, assim como se fosse latas de leite em pó, né? Você encontra em farmácias de rede também módulo de suplementação de fibras prebióticas,
Então, só do fato de você não ter um intestino que funciona bem, se você quiser agregar nessas fibras, você já está fazendo um bem danado para a sua função intestinal. Mas mesmo que você tenha uma função intestinal regular, é importante você ingerir essas fibras prebióticas, porque elas, de fato, é que vão servir de alimento para as bactérias boas, para os probióticos que você está colocando para dentro de você, né? Então a gente tem alguns nomes aqui, como a goma cássia, frutoligosacarídeos, tem um outro que é o fibregum, que é a goma cássia, a goma arábica, né, polidextrose. Então a gente tem várias fibras prebióticas que são interessantíssimas, né? A gente fazer esse uso conjunto com os probióticos para trabalhar a modulação intestinal, fechar o intestino e repovoar ele de boas bactérias, né? Isso faz todo sentido e é sempre o passo número 1, a abordagem número 1 quando a gente pensa em autoimune, é tratar esse intestino, é tirar o que está agredindo o intestino e recolocar o que não está no intestino naquele momento, né? Então, se você tem uma autoimune ativa, provavelmente você tem essa hiperpermeabilidade intestinal, esse buraco no intestino, e provavelmente, muito provavelmente, você tem uma desbiose intestinal, que é o aumento dessas bactérias negativas perante as bactérias boas, né? Então, isso é fundamental no seu processo de autoimunidade, é trabalhar essa questão intestinal, porque se você tem o intestino aberto, proteínas alimentares mal digeridas ou tudo que a gente tem contato no dia a dia, vírus, bactérias, toxinas, poluição ambiental, tudo que a gente tem contato externamente acaba encontrando espaço para cair na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que quando ele cai na corrente sanguínea, ele ativa uma cascata imunológica, né? Vai requerir todos os seus anticorpos e através de um processo chamado mimetismo molecular, que é o seu corpo ter dificuldade de entender o que é bom, o que é algo a ser atacado, do que é a sua célula, seu próprio corpo, ele se confunde e ele continua atacando o seu corpo, que é o processo de autoimunidade. Então, nós temos sequências de aminoácidos parecidos nos alimentos em relação a algumas células do nosso corpo. Por exemplo, tireoide. Nós temos uma sequência de aminoácidos na tireoide que é muito parecida com a sequência de aminoácidos da gliadina, que é a proteína do glúten. Então, o seu corpo reconhece aquela gliadina, aquela proteína do glúten, como algo a ser atacado, porque de fato é. Ele vai começar a fabricar anticorpos contra a gliadina. Só que todas as vezes, como ele está nesse mecanismo, né, essa guerra de que ele realmente conseguiu entender que a gliadina é algo a ser atacado, toda vez que ele vê algo parecido com essa sequência de aminoácidos, ele vai atacar também essas células saudáveis, achando que é uma molécula alimentar mal digerida, por exemplo, a gliadina do glúten. Então ele começa a atacar a sua tireoide achando que é algo para ser atacado, porém não é. Então isso acontece por quê? Porque você está ingerindo proteínas alimentares grandes de difícil digestão, que o seu corpo não fabrica enzimas capazes de digerir, quebrar, picotar esse alimento de um tamanho que o seu corpo consiga aproveitar, e ele encontra espaço para isso através de um intestino que é hiperpermeável, que é esburacado. Então é as duas coisas, o próprio alimento ajuda a destruir essas junções intestinais e ele entra pelo buraco que ele mesmo ajudou a cavar, olha só. Então, esses alimentos, eu já falei bastante sobre eles aqui, mas a proteína do glúten, a proteína do leite, são pesadas para nós digerirmos, as lectinas que estão presentes nas leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, principalmente quando elas não passam por um processo de cozimento sob pressão, amendoim, milho, soja, são alimentos com alto teor de lectina que vão ajudar a cavucar esse buraco no seu intestino, perpetuando o processo de autoimunidade, tá? Então, se a gente quer conquistar a remissão, se você quer conquistar a remissão, primeiro precisa agir
na saúde intestinal. Primeiro, esse é o foco, essa abordagem principal, tudo sempre começa por aí, tá? Alguma pergunta sobre intestino, gente? Beleza, aí a gente tá tratando o intestino, a gente vai precisar tratar também a inflamação, porque de fato uma pessoa com doença autoimune ativa, ela tem uma inflamação acontecendo no corpo dela, uma inflamação de baixo grau, porém constante. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, aquela inflamaçãozinha pequena que fica ali todos os dias, dia a dia da sua vida, martelando, 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 uma inflamação de baixo grau, porém constante. Então a gente pode usar a suplementação com esse objetivo de modular a resposta inflamatória, de diminuir a inflamação desse corpo. E sem dúvida o que vai mais agir nesse sentido é a vitamina D. A vitamina D é o que é o suprassumo da suplementação quando a gente pensa em autoimune, né? A vitamina D ela é muito utilizada nos processos inflamatórios. Então toda vez que você está com um processo inflamatório ativo, você está necessitando, você está requisitando essa vitamina para ser utilizada no seu corpo, né? Então, a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela é armazenada no nosso corpo. Então, quando você está usando, quanto mais inflamável você está, mais usando vitamina D você está e mais necessidade você tem de utilizar essa vitamina D. Então, eu sempre falo que vitamina D é um suplemento de uso constante, a gente tem que usar de uso contínuo, porque se você vai lá, faz um exame, aí você vai no médico, o médico tipo, sua vitamina D tá baixa, aí você toma um mês e parou, nunca ela vai ficar suficiente, nunca ela vai estar em níveis ótimos no seu sangue, porque você não dá tempo para isso acontecer. E se você para de usar, uma vez que nós não temos fontes alimentares suficientes de vitamina D, né, até porque a gente esse nome está incorreto, né, na verdade ela é um pró-hormônio, então você precisa olhar os seus exames de sangue e deixar os seus níveis de vitamina D entre 70 e 100 nanogramas por ml, esse é o valor ideal para quem tem uma doença autoimune, tá? Entre 70 e 100. Porque nos valores de referência no laboratório, você vai ver que 30 já é um valor aceitável para o laboratório, mas não é um valor que vai te ajudar a combater esses processos inflamatórios, tá? Então, utilize vitamina D, você pode utilizar doses de 2.000 a 5.000 I com segurança, sem ter que se preocupar, porque de fato uma mega dose de vitamina D sem uma sinergia de minerais, de vitaminas e minerais para que ela realmente cumpra a sua função é problemático, a gente sabe, né? Se você utilizar uma dose muito alta de vitamina D, ela pode de fato calcificar e gerar um problema ali de calcificação de artérias, tá? Mas eu vou te falar que o risco disso acontecer é muito menor do que um dano da deficiência da vitamina D no seu corpo, tá? Então, sempre quando você usa mais que 5, 7.000 I por dia, o ideal é associar a vitamina D com vitamina K e magnésio. Isso vai te dar uma garantia maior de que a vitamina D está indo cumprir a função dela no seu corpo e não gerar uma calcificação ali e ter um problema de aterosclerose, até de deposição de cálcio nas artérias, tá? Mas isso não vai acontecer se você utilizar em doses baixas. Então, use em doses baixas, porém constantes, né? Não adianta você tomar um vidrinho, 2 e parar, porque aí vai baixar de novo, tá? Inclusive, a vitamina D não só utilizada no processo inflamatório, mas como ela vai ser muito utilizada ali para cicatrização intestinal. O intestino gosta muito de vitamina D. Imunidade tem tudo a ver com vitamina D, tá? Então hoje a gente já vê que as pessoas têm esse hábito de suplementar, né? Hoje mesmo eu fui num laboratório
E a atendente sempre pergunta, né, que suplementos você tá tomando, que medicamentos você tá tomando. E eu ouvia lá várias pessoas falando, eu tô tomando vitamina D, tô tomando vitamina D. É comum, só que quando você pega nos exames sanguíneos, você não consegue encontrar essa compatibilidade de valores sanguíneos de vitamina D no seu corpo referente ao que você está tomando. Por quê? Porque às vezes toma muito pouco ou toma por um período e para, né? Então, infelizmente, a gente está tendo esse problema, né? E quanto menos sol você se expõe, menos vitamina D você vai ter. E quem toma sol hoje o suficiente? Ninguém! A não ser que você venda sanduíche na areia da praia, você vai tomar sol o suficiente, mas caso contrário, você não toma sol o suficiente. E o que é sol o suficiente? É 15 a 30 minutos diariamente, quase diariamente, com 90% do corpo de fora, com o sol das 10 às 2, 4 da tarde, que é justamente o sol forte, o sol que te disseram que é cancerígeno, de fato. Se você tomar muito sol nessa hora, esses raios UVB não é interessante para a pele, mas toma um pouquinho, 15 a 30 minutos sem protetor solar, e aí depois você pode passar o protetor solar se for ficar o resto do dia no sol, tá? Porque se você passar protetor solar, você vai filtrar esses raios que são justamente o que vão estimular a síntese de vitamina D pelo seu corpo, a ativação dela pelo seu corpo. Fernando falou aqui. Tenho que estudar muito, ter mais conhecimentos para suscitar dúvidas. É isso aí, Fernando, o conhecimento ele nunca para, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar e mais dúvidas surgem na nossa cabeça e mais questionamentos a gente tem, né? Então, é aquela frase, penso, logo existo. Então, quanto mais a gente tem essa curiosidade, quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra desafios, mais a gente encontra buracos ali que a gente precisa estudar, né? Que a gente precisa... Eliane, mas o sol não ativa a doença autoimune de jeito nenhum. A não ser que você tenha uma doença autoimune que tenha o sol como contraindicação. Por exemplo, o lúpus, né? Quem tem lúpus tem um problema direto com o sol, não é verdade? Se você que está me ouvindo aí tem lúpus, você sabe disso. Mas de resto, o sol é saúde. Antigamente, quando a medicina ela não tinha recursos, né? A medicina era precária, um recurso que se tinha era tomar sol, vá ao sol, se exponha ao sol, tá? Então você tem lúpus, né, Eliane? Então, para você isso já é uma contraindicação, né? Pode ser uma contraindicação, você se expor ao sol muito frequentemente, mas uma ou outra, no caso da lúpus, talvez o vitiligo também tem que tomar mais cuidado com o sol, mas para todas as outras condições, tá? Pelo contrário, o sol é uma necessidade, tá? Então aí, você que não pode tomar sol, né, Eliane, aí principalmente você tem que tomar vitamina D, porque o seu grau de exposição, com certeza você se protege muito do sol, né, mais do que uma pessoa que não tem lúpus, que não tem um problema de pele especificamente, né, então a sua necessidade é maior porque toda exposição solar você evita, você se protege. Então você quase não tem contato com o sol, né? Ou se você tem contato com o sol, você está protegida ou você está com o seu corpo coberto, né? Então a sua necessidade é ainda maior de vitamina D, até porque o processo inflamatório. Aí, Eliane, você toma 2000 I, como que você faz para saber se tá bom ou não tá bom? Medindo a vitamina D do seu sangue. Você tá tomando 2000 por dia, faz 6 meses e aumentou de 30, foi para 40, tá aumentando, poderia aumentar um pouco mais rápido, mas tá aumentando. Agora você tá tomando 2000 I todo dia e o seu valor de vitamina D no seu sangue tá igual, então não tá sendo suficiente para você aumentar, né? Então, para você subir esses níveis sérios, seu corpo tá utilizando tudo que você tá colocando, não tá suficiente para gerar uma reserva que o seu corpo precisa ter. Então aí precisa aumentar a dose. Então como que a gente sabe se aumenta a dose ou não?
avaliando os níveis de vitamina D sanguíneo, só assim para você saber, tá? Então, esse é o parâmetro. Então, a cada 4 meses, por exemplo, seria uma frequência ideal para você. Eu, por exemplo, tomo vitamina D todo dia. Teve um tempo que eu passei alguns meses sem tomar e foi assustador, assim, quando eu fui medindo meu sangue, minha vitamina D tava 35. Eu falei, meu Deus, não posso deixar nunca minha vitamina D chegar em 35. Ainda mais nos dias em que a gente vive hoje, com uma pandemia aí à tona, que a gente precisa ter níveis de imunidade muito bom, né? Então, olha só, né? Eu me descuidei, relaxei em tomar uma vitamina que eu sempre tomei e rapidinho ela já baixou. É assim, assustador como baixa rápido, tá? Para pessoas com trombose, coagulação no som. Não, Fernando, não é contraindicado não. Sempre é necessário suplementar a vitamina D, porque nós não temos um alimento que eu te diga, esse você vai comer todo dia certinho e vai estar bom no seu sangue. É diferente de eu pegar um magnésio, um zinco e falar, não, esse alimento é fonte de zinco, esse é fonte de magnésio, é só você comer certinho que vai estar tudo ok. Não, a vitamina D não é assim. Então, você precisa suplementar, independente da condição, ela serve para tudo, simplesmente para tudo, para tudo. Todos os dias vai surgir um artigo que vai dizer algum benefício dessa vitamina D. Todo dia, gente. Ela na minha opinião, em termos de política pública de saúde, as pessoas deveriam sair de posto de saúde com essa suplementação. Elas deviam ter injetável no posto de saúde. Em níveis de imunidade, níveis de controle de saúde mesmo, tá? Porque é inúmero o benefício dela, é quanto os órgãos públicos economizariam em tratamentos de doenças se as pessoas tivessem níveis de vitamina D adequados, tá? Enfim, mas ainda não sou política e nem quero ser. Mas um outro suplemento que é muito utilizado no controle inflamatório é o tão querido ômega 3, a gente fala tanto sobre ômega 3, mas eu gostaria de fazer alguns alertas aqui sobre a suplementação deles, do ômega 3, que é a qualidade desse suplemento que você tá buscando, tá tomando. De fato, se você vai às vezes comprar, você vai ver que tem suplemento de ômega 3 de R$30 e suplemento de R$150. O que faz essa diferença de ser tão grande de preço? Você acha que é só frescura de quem compra por R$150? Mas não é. O preço, ele nos quer dizer alguma coisa, tá? Você não precisa comprar o de 150, mas fica ali no meio termo de 80, 90. Provavelmente vai ser um bom suplemento com um bom custo-benefício, tá? Então, nunca compre o suplemento o ômega 3 mais baratinho que você vê, porque não vale a pena. Ele pode estar contaminado com metais pesados, ele às vezes está numa dose tão baixa dos princípios ativos dele, que é o EPA e o DHA, que você teria que tomar uma quantidade de cápsulas enorme para atingir a sua necessidade. E aí, quando você faz o cálculo, você vê que não vale a pena, tá? E quanto que é de EPA-DHA? EPA-DHA, se você tem um suplemento aí na sua casa, pega o ômega 3 agora, vai lá e pega agora e lê quanto que tem de EPA-DHA. E vê em quantas cápsulas, normalmente ele coloca assim, 2 cápsulas. Em 2 cápsulas tem tanto de EPA, tem tanto de DHA, que são os princípios ativos do ômega 3. O EPA com ação anti-inflamatória, sensacional, e o DHA mais para a parte cognitiva, tá? Então, por exemplo, quem tem esclerose, altas doses de DHA, tá? Mas nas outras autoimunes, a gente se preocupa em ofertar mais EPA. Então, seria mais ou menos uma dose de 720, 2 partes de EPA para uma de DHA, de forma geral, tá? Então, vai dar 720 de EPA para 480 de DHA, tá? E aí, para você saber se esse suplemento de ômega 3 é bom ou não, tem alguns selos de qualidade, 2 selos de qualidade que você pode olhar no seu pote.
Um se chama IFOS e o outro se chama MEG3. Então você vai ver que são como se fosse um certificado de qualidade de que aquele ômega 3 é bom ou não. Tá? Tem várias marcas que possuem esse selo de qualidade, tá? Então, ômega 3, nunca compre o mais baratinho, compre o do meio, pelo menos, tá? Aí a gente tem o magnésio, tão falado magnésio, a gente tem diversos tipos de magnésio, magnésio de malato, inositol, aspartato, citrato, glicina, cloreto de magnésio. Qual que é o melhor? Todos são bons, tá? Todos são bons. Alguns vão agir mais na parte cognitiva, alguns vão agir mais na parte inflamatória, algumas vão agir mais na parte do sono, como magnésio e inositol, mas todos são bons. Em farmácia normal, talvez você ache mais o cloreto de magnésio, que é o mais popular, né? Então você pode utilizar o cloreto de magnésio em doses de 200 a 400 miligramas por dia, tá? O magnésio inositol, ele já é uma dose maior, de 4 a 5 gramas, já é algo mais potente. Alguém aí perguntou do própolis, se o própolis ajuda na imunidade, pode ser utilizado para crianças. A Selma, eu entendo pouco de nutrição infantil, tá? Não trabalho com criança, mas poderia te dizer que sim, que pode ser utilizado como criança, mas eu não conseguiria te dizer uma dose, porque realmente eu não tenho familiaridade com atender criança e realmente, assim como uma gestante, é uma outra situação, tá? Uma outra necessidade, mas o própolis sim, ele tem uma potente ação anti-inflamatória. Uma pessoa adulta poderia utilizar ele em torno de 10 a 20 gotas por dia. Própolis, o que você tem que olhar num própolis quando você vai comprar? A concentração dele, então você vai ver ali escrito na embalagem a concentração. Procure própolis que tem uma concentração maior que 12%, tá? Então você vai achar facilmente esse própolis com maior que 12%. Aí você vai ver própolis verde, própolis vermelho. É tudo bom, tudo bom. Própolis alcoólico, própolis não alcoólico. São todos bons, você pode rodiziar, um mês usa o verde, outro mês usa o vermelho, outro mês não usa o sem cor, né, o cor natural, mas é muito bom, é uma excelente suplementação. O própolis, eu lembro do meu pai, quando eu era criança, ele era super fã de própolis e tudo que acontecia com a gente em casa, ele falava para passar própolis. Machucava, cortava, tava doente, tudo ele falava própolis, própolis, própolis. Eu peguei raiva do própolis quando eu era criança, de tanto que meu pai falava desse própolis. E hoje sou eu que fico pegando no pé dele para ele consumir própolis. E de tanto que ele falava, eu peguei uma birra do própolis, mas o própolis realmente é sensacional, assim. Ele serve para muita coisa, tanto pra gente ingerir quanto pra gente passar. Né, o uso tópico, tem uma micose, tem uma afta, tem uma estomatite, tem uma frieira, você pode utilizar a própolis em tudo isso, que ele tem uma ação anti-inflamatória, antifúngica, muito interessante, né, então a gente deve usar e abusar do própolis mesmo. E olha só que o própolis é uma coisa brasileira, né, o Brasil exporta própolis para o mundo inteiro. Eu atendo pacientes no Canadá, Estados Unidos, Europa, e eles falam lá que sempre vê, né, própolis, Brazilian Bee, né, sempre são uma matéria-prima aqui do Brasil e lá é vendido assim a mais de R$100, e aqui a gente consegue um própolis bom por 15, 20 reais, né, então é realmente um suplemento sensacional e muito acessível, tá, para a maioria das pessoas. A Selma perguntou, quanto ao horário do jejum, é melhor jejum? O própolis, Selma, eu acho que você quis dizer o própolis. Tudo que a gente utiliza em jejum, a gente aproveita mais. Pense essa seguinte lógica, tá? A não ser coisas que vão te fazer mal para o seu estômago, que realmente não podem ser ingeridas em jejum, mas via de regra, o geral é que sempre tudo que você utilizar em jejum, seu corpo vai aproveitar mais, né? O própolis não poderia ser diferente, então você pode utilizar em jejum, sim, como um shot matinal,
que é sensacional, tá? Mas também ele tem uma ação no sono, então também ele é indicado antes de dormir. Então você pode usar ao acordar e antes de dormir 10 gotas todo dia. E aí, gente, a gente também tem a classe dos suplementos para dor, né? Então as autoimunes que causam dor, como o espondilite anquilosante, a artrite reumatoide, o próprio lúpus, a artrite psoriática, né? A fibromialgia, são autoimunes que causam dor. Então, o objetivo da suplementação, nesse sentido, também é agir na resposta inflamatória, né? Agindo na dor especificamente, não de forma tão potente quanto um corticoide, né? Um anti-inflamatório, um fármaco mesmo, mas eles vão agir de forma natural nesse controle da inflamação, no controle da dor. Um suplemento para quem tem problema de dor, eu gosto muito do colágeno tipo 2, né, que é um colágeno específico para as articulações, então para quem tem problema articular vai ser bem interessante o colágeno tipo 2, cerca de 40 mg por dia, 50 mg, vai agir aí na modulação da inflamação articular. A gente também tem o extrato de boswellia, que é um potentíssimo anti-inflamatório para dor, é bem interessante a boswellia. Aí a gente pode agir junto com silício, a vitamina C, porque são precursores do colágeno que você mesmo produz, porque a gente produz colágeno, né? Lógico que a cada década de vida que se passa, a gente vai diminuindo a nossa produção, a nossa capacidade em produzir eficientemente, e aí vai aumentando a nossa necessidade de suplementar. Então a gente tem o colágeno tipo 1, que vai mais para pele, cabelo, unha, e o colágeno tipo 2, que age mais em nível articular e também a nível intestinal, olha só. Então, o colágeno tipo 2 poderia ser utilizado pode ser utilizado para dor articular, para modular a dor, a resposta inflamatória da articulação, e claro, você fornecer nutrientes para que o seu corpo tenha condição de produzir colágeno também. E 2 nutrientes importantes na síntese do colágeno é a vitamina C e o silício, tá? E aí tem outro suplemento que é muito utilizado para pessoal que treina, né, que é a creatina. Então é um suplemento que o pessoal usa para melhorar performance, força, mas ele é um suplemento com uma ação clínica super interessante. Então quando a gente pensa em dor articular, a creatina também é uma opção, né? Até porque se você tem dor articular, o interessante é que você faça atividade física de força para fortalecer essas articulações, essa musculatura, tudo que está envolvendo ali a articulação, para que isso melhore a sua condição de dor. E lógico, se você tem problema articular, um passo número 1 assim, é você perder peso se você tiver excesso de peso, porque simplesmente o fato de você estar acima do peso induz o seu corpo a produzir uma série de citocinas pró-inflamatórias que vão contribuir para a sua doença, né? E você vai estar gerando uma sobrecarga ali nos seus membros, e isso vai piorar muito a sua artrite reumatoide, sua espondilite, seja lá qual doença você tenha em nível articular, tá? Então perder peso é importante, modular, e se você está acima do peso, além de você sobrecarregar suas articulações, você também vai favorecer o seu corpo a toda uma resposta inflamatória aumentada, porque de fato gordura não é um tecido inerte. Nossa gordura produz uma série de citocinas inflamatórias, e quanto mais você tem, mais inflamado você vai estar, tá? Então não existe gordinho, não existe obeso saudável, tá? Isso é contraditório. Não é porque você tem excesso de peso e está com seus exames de colesterol, triglicerídeos e sua pressão está normal, isso quer dizer que você tem a saúde. Não. Estar com gordura sobrando já te coloca numa condição favorável à manutenção e desenvolvimento de toda e qualquer doença, porque o seu corpo endocrinamente, metabolicamente está te levando para esse caminho, tá? Então, de fato, eu já trabalhei muito com emagrecimento, hoje não é o meu foco, mas
O emagrecimento está longe de ser algo estético, né? É uma necessidade a gente ter um peso saudável, uma proporção de músculo e gordura saudável, né? E o que acontece também é que outra coisa que às vezes as pessoas associam muito à estética é o treinamento de força, né? Fazer uma musculação, algo com carga. Isso é uma necessidade do nosso corpo, gente. A gente precisa trabalhar a força no nosso corpo. Isso vai, o corpo que a gente vai ter ali, você que está me ouvindo que é mais jovem, vai determinar como você vai chegar com 50, 60 anos. Porque eu sempre falo que a gente tá às vezes a gente tá até 30 anos, vamos colocar assim, a gente tá em ascensão. A partir dos 30 a gente não tá mais em ascensão, a gente tá em declínio. É duro ouvir isso, eu também não gosto, porque eu já passei dos 30. Mas a gente de fato tá em declínio, a nossa parte hormonal, tá tudo mais caindo do que subindo. Então, se você antes de 30 anos, você já tem um déficit muscular, você já tem excesso de gordura corporal, você já tem um problema autoimune, você já tem várias condições que não são esperadas por uma pessoa jovem, imagine como você vai chegar lá nos seus 50, 60 anos, tá? Então, o que determina o que a gente vai ser lá na frente é como a gente vive a nossa vida hoje. Né? Então pense, a não ser que você tenha 18 anos, quando a gente tem 18 anos, a gente não pensa em 6 meses para frente, né? A gente pensa no momento total, assim. Mas eu tenho quase certeza que quem tá me ouvindo aqui não tem 18 anos, né? Então a gente pensa assim no nosso futuro, como que você vai chegar lá na frente. A gente precisa de fato ter essa preocupação. Porque você quer estar bem com 30, mas você quer estar bem com 40, com 50, com 60, com 70. Nossa expectativa de vida aumentou muito, graças à evolução da medicina. Hoje, coisas que nos matavam, não matam mais, né? As pessoas morriam de tuberculose, de hanseníase. Hoje isso não mata mais, parasitose, isso não mata mais, graças à evolução da ciência. Mas as pessoas vivem mais, porém elas não estão vivendo melhor. Elas não estão vivendo melhor porque o nosso nível o nosso contato, nossa genética não mudou, exatamente a mesma. Porém o nosso nível de exposição a substâncias maléficas que estão nos intoxicando, nos adoecendo é muito maior. Só você olhar para 50 anos atrás como era o estilo de vida. Nós não tínhamos esses alimentos geneticamente modificados, nós não tínhamos essa gama de produtos industrializados onde você vai no mercado e enche o seu carrinho de coisa. Nosso nível de atividade física era muito maior, nós tínhamos trabalhos braçais, então nós nos exercitávamos mais. Nosso nível de estresse era diferente. Hoje a gente está intoxicado de todos os lados. Você está aí com o seu Bluetooth ligado, com a sua Wi-Fi ligada, isso é poluição eletromagnética. Então pense no nível de exposição a coisas ruins que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente. E isso está nos adoecendo. Então se a gente tem um nível de exposição de toxinas muito maior hoje, e não chega do outro lado nutriente, fitoquímico, vitamina, mineral, polifenóis, antioxidantes, caramba, é só coisa que está agredindo e não vem do outro lado minimizando o estrago. Só vem ataque, só vem paulada e não vem coisa boa do outro lado, ou vem pouco. O que vem não é compatível com o tanto que está agredindo. Então quando às vezes a pessoa fala, nossa, mas antes não tinha essa frescura de glúten, antes não falavam-se mal do leite. É óbvio, o glúten, o leite não era o mesmo. Hoje é outra coisa que a gente tem que contar. E fora o alimento em si, a gama de coisas modificadas e industrializadas é outra. Não tente comparar com o que era 50 anos atrás, porque não é. Então o nosso nível de exposição a coisas ruins está infinitamente maior. E o nosso solo, em contrapartida, está muito mais empobrecido, logo o teor nutricional dos alimentos está muito menor,
Então por mais que você cuide da sua nutrição, muitas vezes não é suficiente só comer bem, sem suplementar, né? Então tem coisinhas, tem detalhezinhos aqui, que tem coisas que eu vejo como necessário e importante, né? Por exemplo, uma vitamina D que você vai gastar 20, 30 reais por mês, um suplemento de própolis você vai gastar 15 reais por mês, que é super em conta, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo podem pagar por isso, né? E que vai fazer um bem danado para você, porque hoje o seu grau de exposição é muito maior, não tem como a gente depender só do alimento. E isso se você estiver fazendo tudo certo, que é comer certo. Se você não está fazendo isso certo, a sua necessidade aumenta ainda mais de colocar isso de fora para dentro, tá? Mas é lógico que eu tô falando aqui, de nada vale a gente se preocupar tanto com suplemento se eu tô colocando, o que eu tô colocando para dentro via alimento não é o suficiente, é fraco, né? Então eu vejo que às vezes tem gente que não gosta de suplementação, mas tem gente que gosta muito de suplementação e gosta de perguntar muito sobre isso e às vezes deposita uma expectativa num suplemento muito grande de que ele vai fazer uma diferença enorme. E os suplementos, eles são a cereja do bolo. Você arruma toda a base do terreno e aí você coloca a cereja em cima, que é o suplemento, que é o que está faltando. É o glacê do bolo. É menos que o glacê, é a cereja, né? Então, se você não cuida do que você come, lógico, eu não vou falar que não adianta você suplementar, porque você está minimizando esse mal, mas às vezes você podia estar fazendo muita coisa antes de suplementar, tá? A Rosa que perguntou no YouTube, uma dúvida: autoimune ativa com uso de corticoides para baixar a imunidade. Se usamos estratégias com suplementação para aumentar a imunidade, isso fará com que a autoimune perca o controle? Eu não entendi exatamente a sua pergunta, Rosa. Autoimune ativa com corticoides para baixar a imunidade. Se utilizarmos estratégias de suplementação para aumentar a imunidade, isso fará com que a autoimune perca o controle? Rosa, eu acho que eu entendi a sua pergunta e eu acho que você... o seu conceito está um pouco distorcido. Eu vou tentar resumir aqui para você, mas eu vou pedir para você olhar todo o meu conteúdo até agora para você entender um pouco mais sobre doença autoimune, sobre uma visão integrativa, sobre uma visão não tradicional. Porque o que você a sua conclusão aí tá realmente bem característico de alguém que tá pensando com uma visão tradicional. Você tá utilizando um corticoide para quê? O medicamento que você está utilizando tem qual finalidade? Diminuir a resposta de anticorpos de forma que esses anticorpos não estejam atacando você mesmo. Eu acho que essa é a ideia que você está pensando. E de fato é isso que acontece. O que é a doença autoimune? Os seus anticorpos, que são suas células de defesa, que deveriam te defender contra agentes invasivos externos que estão te prejudicando, começam a atacar o seu próprio corpo por... Eu não diria que é um erro, mas ele foi levado a esse erro. Não é um infortúnio da vida, um destino cruel ou algo assim. Tá? Então, para isso parar de acontecer, você precisa mostrar para os seus anticorpos que eles não precisam mais guerrear contra você. Então, pense, é como se fosse uma guerra Irã-Iraque, tá? Irã-Iraque. Irã tá atacando, os dois estão atacando, e o Iraque resolveu parar, ele cessou a guerra. Parou, pegou e retirou as tropas e foi embora. Só que o Irã não percebeu que o Iraque vazou, que ele foi embora. E ele então continua atacando, ele continuou atacando. E leva-se meses para o Irã entender que o Iraque parou de atacar. Enquanto isso, ele está atacando, mas ele não tem nada para atacar. Então, isso é o que você está dizendo. Você está utilizando um fármaco para diminuir a resposta dos seus anticorpos, para eles pararem de atacar o seu próprio corpo. Mas o fato de você utilizar medicamentos para aumentar a sua imunidade, que é algo positivo para você,
não vai ser algo negativo nesse sentido. O que acontece é que você perdeu a tolerância imunológica. O seu corpo perdeu a capacidade de entender a frequência e a intensidade que ele deve atacar, e ele perdeu a capacidade de entender que ele deve parar. Ele tem que voltar a ter essa capacidade de que ele deve parar. Então, de forma alguma, você utilizar suplementos que vão aumentar a sua imunidade pode ser algo prejudicial para você, porque não é, tá? Isso tudo é uma coisa que leva-se tempo. Quando você para de ingerir substâncias que vão estimular toda essa cascata de anticorpos contra você, mesmo depois que você para, leva-se de 2 a 6 meses para os seus anticorpos pararem de atacar a si mesmo. Tá? Então não é algo rápido, mas é algo que é definitivo. Tá? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. A Silvia perguntou: poderia dar dicas para esteatose? Tenho Hashimoto, estou com 53 anos, no climatério, barriguinha avolumada. Esteatose hepática, numa condição de autoimune que é a tireoidite de Hashimoto. Esteatose é muito característico de carboidratos, assim. Se não for alcoólica, tem a ver com carboidratos. Então, pessoa que come muito carboidrato, principalmente carboidrato refinado, é uma coisa que está crescendo muito, é a tal da gordura no fígado, gente. Isso tem muito a ver com o consumo aumentado de carboidratos, frutose, de repente você toma muito suco, né? Tomar muito suco de uva, muito suco de laranja, pode ser um fator de risco para essa gordura no fígado, tá? E claro, isso como consequência vai aumentar a sua gordura localizada na região abdominal, tudo isso associado à queda de hormônios característicos do processo de menopausa, tudo vai agravar, tá? Mas comece pelo passo número 1, que é tirar todo esse carboidrato refinado, esse pãozinho, comece a fazer o jejum intermitente, 16 horas, 15 horas, 2, 3 vezes na semana, já vai dar um super up nesse fígado aí para estimular essa limpeza. Evite carnes em excesso, porque tudo que for alcalino, né, uma dieta baseada em vegetais, frutas, verduras, tubérculos, né, batata doce, cará, inhame, mandioca, baseado nisso aí, evite grãos, assim, evite o excesso de grãos, como arroz, feijão, milho, fora, né, os refinados aí, pão, glúten, farinha branca, né, mas essa esteatose é bem característico de carboidrato refinado, tá? Beleza, gente? Chegamos a 1 hora quase aqui, 50 minutos de live. Eu vou encerrar por hoje. Terça-feira que vem tem mais. Todas as terças e quintas, você que está chegando agora no meu perfil, todas as terças e quintas tem lives ao vivo. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom restinho de quinta-feira e até semana que vem. Tchau, tchau!